No interior de uma joalheria em São Petersburgo, na Rússia, estavam sendo criados alguns dos itens mais únicos de nosso mundo. E também um dos maiores mistérios de luxo da história. Os ovos de Fabergé. Tesouros tão raros, tão absurdamente detalhados, que eram e ainda são desejados por pessoas do mundo inteiro. E não apenas ovos, mas itens únicos e extraordinários. E hoje você vai saber o que existe dentro desses ovos e por que um deles pode estar na estante da sua avó. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem, sou Giovanni Luvisa. Hoje vamos rebobinar a fita e conhecer alguns dos objetos mais luxuosos, misteriosos e desejados da história. Verdadeiras obras de arte, feitas com ouro, pedras preciosas, cheias de segredos. E histórias envolvendo imperadores, revoluções, roubos e até sucatas. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, se acomode no seu sofá e na sua cadeira e vamos nessa! Tudo começou com o czar Alexandre III em 1885. Ele queria dar um presente de Páscoa diferente para sua esposa, Maria Feodorovna, que era dinamarquesa e curtia um artesanato europeu. Mas o czar não queria dar qualquer presente para sua esposa, ele queria dar o presente. Aí que entra nosso amigo Peter Carl Fabergé, que era um joalheiro de renome na época e já tinha certa fama por fazer objetos incrustados de joias maravilhosos. Então o czar Alexandre III encomendou com o Fabergé um ovo surpresa, e assim foi criado o famoso ovo da galinha. À primeira vista ele parecia simples, basicamente um ovo esmaltado de branco. Mas ao abrir esse ovo vinha uma gema de ouro, e dentro da gema de ouro, uma galinha de ouro, e dentro da galinha de ouro, uma mini coroa imperial com rubi. Basicamente um Kinder Ovo de bilionário, não é mesmo? E é claro, a esposa do czar amou o presente, e ela ficou tão feliz com o presente que o czar fechou um acordo com o Fabergé para produzir um ovo desses por ano. Só que o seguinte, um deveria ser diferente do outro, cada um deveria ser único, o último do mundo. E assim os anos foram passando e o czar Alexandre III foi dando um ovo por ano para sua esposa. Só que aconteceu que esse czar bateu as botas, e quem assumiu o trono foi o seu filho Nicolau II, que continuou com a tradição do pai de dar todo ano um ovo de presente para a esposa. Só que agora ele também começou a dar um para a mãe, então eram 2 ovos por ano encomendados por ele. E assim foram feitos um total de 50 ovos imperiais, cada um diferente do outro, sempre com uma surpresa dentro. Sempre não, porque parece que um deles não tinha surpresa, mas quase todos tinham. Por exemplo, tinha o ovo transiberiano de 1900, que tinha dentro um trenzinho de ouro com vagões enumerados e as rodas funcionais, em homenagem à ferrovia transiberiana que havia sido feita na época, que por sinal é a maior ferrovia do mundo até hoje, com mais de 9.000 quilômetros. Aí teve o ovo do Kremlin, em 1906, com uma réplica lindíssima da Catedral de Moscou. O ovo do Palácio de Alexandre, de 1908, onde dentro havia uma miniatura perfeita do Palácio da Família Imperial. E o ovo do pavão, também de 1908. Com um pavão mecânico em miniatura que se mexia quando era acionado. Só que o trabalho de Fabergé não se resumia apenas a esses ovos. Na verdade, ele produzia qualquer coisa que era encomendada. Como os ovos naquela época ficaram muito famosos por causa da família imperial, o trabalho dele também ficou muito famoso. E ele abriu umas filiais pela Europa, inclusive uma em Londres. E aí já viu, né? A nobreza entrou como que numa disputa para ver quem tinha mais itens do Fabergé.
E todos os itens encomendados eram sempre incrustados de joias e com muito ouro. E era todo tipo de item mesmo, desde itens de escritório a itens de cozinha. No seu auge, a empresa de Fabergé tinha cerca de 500 artesãos produzindo os itens. E estima-se que foram produzidos no total mais ou menos uns 200 mil itens. Mas como nenhum império sobrevive apenas de joia e itens de luxo, também existiam os problemas. E tudo começou a desandar quando a Rússia entrou em guerra com o Japão em 1904. A partir dali começaram a ocorrer problemas internos na Rússia. E então o corrompimento da Primeira Guerra Mundial em 1914, com o envolvimento da Rússia na guerra, as coisas não ficaram nada bem para o Império Russo, pois em 1917 ocorreu a Revolução Russa, onde Vladimir Lenin liderou os bolcheviques e então derrubou o Império Russo. Aí você já sabe, tchau czar, tchau monarquia, tchau luxo. Os bolcheviques tomaram tudo que era da família imperial. E é claro, os ovos foram junto. Aí alguns foram confiscados e guardados, outros foram vendidos para financiar o governo soviético e outros desapareceram misteriosamente. Isso que estamos falando apenas dos ovos, fora todos os outros itens de luxo e joias que foram produzidos pelo Fabergé, que em sua maioria foram vendidos ou então derretidos para servir a outros propósitos. E acredite se quiser, mas 7 desses ovos ainda estão desaparecidos. Já pensou se um deles está perdido dentro de uma caixa em algum porão aqui no Brasil? Ou talvez num baú do seu avô ou da sua avó? A partir da década de 20 e de 30, alguns desses ovos começaram a aparecer em leilões e coleções privadas no mundo inteiro. E um dos maiores colecionadores que ganhou destaque foi o Malcolm Forbes. Isso mesmo, o mesmo cara da revista Forbes, que chegou a ter 9 ovos imperiais na sua coleção. Só que em 2004 tudo mudou, porque os herdeiros do Forbes decidiram leiloar os ovos. Só que antes dos ovos serem colocados no leilão, o bilionário russo Viktor Vekselberg comprou a coleção inteira de ovos da família por 100 milhões de dólares. E aí ele levou de volta aqueles ovos para a Rússia, sendo que muitos deles hoje estão expostos no Museu Fabergé em São Petersburgo, na Rússia, onde podem se encontrar esses ovos e também vários outros itens e objetos feitos por Fabergé e a sua equipe de artesãos. E agora se liga nessa história. Há uns 10 anos atrás nos Estados Unidos, uma pessoa comprou um ovo de ouro de um sucateiro. Ele comprou esse ovo de ouro por 14 mil dólares. Acreditando que poderia vender pelo dobro, pelo triplo do preço, para alguém que se interessasse. O problema é que ninguém se interessou e ninguém quis comprar esse ovo dele. E ele meio que entrou em desespero, chegando até a pensar em derreter o ovo para vender como ouro puro. Então ele estava esperando ganhar uns 500 dólares com isso, para tentar recuperar o prejuízo. Só que antes de quase derreter o ovo, ele resolveu ir no Google e pesquisar um pouco mais a respeito. E adivinha só, ele descobriu que o que tinha em mãos era nada mais, nada menos do que um dos ovos desaparecidos de Fabergé. E imagine a sua surpresa ao descobrir que aquele ovo valia mais de 20 milhões de dólares. Mas o que aconteceu com o Peter Carl Fabergé? Bom, a sua empresa começou a desmoronar em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. O governo recrutou todos os artesãos do Fabergé para a guerra, e no lugar desses artesãos foram colocadas mulheres, mas não para produzir joias, e sim armamentos e munições para o exército russo. No fim das contas, em 1917, com a Revolução Russa, a empresa do Fabergé foi destruída, e ele teve que fugir para a Suíça, onde acabou desistindo da vida alguns anos depois. O interessante é que a marca Fabergé ainda existe hoje, e pertence a uma empresa de luxo que faz perfumes, joias, e também alguns ovos comemorativos, mas nada a ver com os originais, apenas carregando o nome do Fabergé. E foi assim que a história de amor de um imperador se tornou uma vasta rede de comércio de itens raros e luxuosos. E agora só resta esperar para saber se os ovos que ainda estão desaparecidos vão ressurgir em algum lugar. E essa foi nossa história de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e recomende esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama história e raridades. Um caloroso abraço e até a próxima!